Tá, postaram hoje, de boa. O que que a gente vai fazer, meu? Te liga. Deixa eu fazer minha tela aqui. O que a gente vai fazer? Eu criei esse simulado aqui, inclusive eu demorei horas para chegar nesse resultado aqui. Horas e horas e horas. Ficou muito do caralho, né? Fiquei muito feliz. Olha só. O que que vocês querem fazer? Questões de carboidrato, lipídio e proteína. Ou vocês querem fazer questões ali do simulado e a gente vai vendo todos os conteúdos, até conteúdos que vocês não viram ainda. O que vocês preferem? Simulado ou questões de carboidrato, lipídio, proteína? Vocês estão devagar hoje, hein? Vocês estão dormindo, porra. Vocês estão cansados. Vocês não querem falar comigo. Questões. Entrei agora. Acho questões de conteúdo. Tá. Então tá. Vamos fazer uma questão aqui de proteína, já que vocês viram hoje. Tá? Vamos dar uma revisada aqui, ó. Primeiro, lembra que quando eu falo em proteína, tá? Proteína, ela é uma macromolécula, ou seja, uma molécula muito grande, formada por estruturas menores chamadas de chamadas de aminoácido, né? Então, toda vez que eu pego uma proteína, ela é formada por vários monômeros ou várias estruturas menores denominadas aminoácidos, tá? O que que eu sei desses aminoácidos? Que essa ligação que vai unir um aminoácido no outro, por exemplo, um aminoácido mais outro aminoácido, eu chamo ele de uma ligação peptídica. Isso me gera um aminoácido. Ligou? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. A ligação entre aminoácidos, chamada de ligação peptídica, sim, ocorre entre a carboxila de uma unidade e uma amina de outra vizinha. Verdadeiro ou falso? Os Estados não serem. Hoje vocês não querem falar comigo, eu vou ter que falar sozinho, então. Olha só. O que que é um aminoácido? Tu tem um agrupamento amina, né, um NH2, ligado a um carbono, um hidrogênio, um radical e uma carboxila ou um ácido carboxílico. Isso daqui é um aminoácido. Amina, hidrogênio, radical e uma carboxila. Quando eu quero juntar um aminoácido mais outro aminoácido para formar uma proteína, o que que eu tenho? Hidrogênio, né, que é a tua amina, carbono, hidrogênio, radical e o COOH. Ou seja, eu tenho dois aminoácidos ali. Um aminoácido 1 aqui desse lado e um aminoácido 2 aqui desse lado. Quando eu pego esses aminoácidos 1 e 2, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desidratar essa molécula. Ou seja, eu preciso tirar um OH, ou seja, uma hidroxila de um aminoácido e um hidrogênio de um outro aminoácido. Quando eu tiro esse OH aqui, eu vou ter lá no final o quê? Uma molécula de água. E para formar uma proteína, eu preciso juntar esses aminoácidos. NH2, carbono, hidrogênio, radical, COH. Aí te liga. Essa ligação aqui, ó, que juntava a hidroxila, o OH, ela vai ficar vazia agora. E eu vou pegar, então, essa carboxila e vou juntar com esse N e com esse H aqui, que ficaram sozinhos. Vou juntar o NH, mais carbono, hidrogênio, radical, COOH. O nome dessa ligação aqui é a ligação peptídica, que é justamente que ocorre entre a carboxila de um aminoácido, olha aqui, a carboxila de um aminoácido e a amina de outro aminoácido. Então, a letra A, a primeira afirmativa, está correta. Chablau, chablau. Fica entre A, C e D.
Amanda, chegou a falar de estruturas de proteínas com vocês? É que deu, ainda não? Tá. Mas olha só iniciou. Aqui em cima, ó, as proteínas, meu, ela falou sobre carboidrato, tá? As, as proteínas, elas têm quatro estruturas. Uma, duas, três e quatro. Eu vou te dar palavras-chave aqui sobre as proteínas. A estrutura primária de uma proteína, ela é linear. Depois eu desenho para ti. É uma estrutura linear, aonde os aminoácidos estão na sua forma linear, um atrás do outro. Uma estrutura secundária de uma proteína é quando ela está de forma helicoidal. Helicoidal. Uma forma terciária é quando ela dobra sobre si. E uma estrutura quaternária é quando eu tenho várias proteínas. Crustáceo, não entendi. Olha só. Vou apagar aqui. Ó. Opa, como é que eu apago aqui? Olha só. Vou apagar aqui e vou desenhar estruturas para ti. Aqui, por exemplo. Pensa que tem uma proteína nessa forma linear. Olha só, a estrutura primária. Está na forma linear aqui. Você pode repetir, né? Claro. Aqui, ó. Estrutura primária é linear. A estrutura secundária é helicoidal. A estrutura terciária dobra sobre si. E a quaternária é várias proteínas. De boa? Então, olha só. Pensa que aqui no meio, ó, eu tenho um aminoácido, eu tenho outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, 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 de nada, e aminoácido. Os aminoácidos estão de forma linear. Só que chega um momento que eles cansam de ficar de forma linear e eles começam a ficar de forma helicoidal. Ou seja, ele começa a ficar de uma forma espiral, tipo do teu caderno. Ó, eles começam a espiralar, de forma helicoidal. Então, tinha a estrutura primária, linear, ela cansa de ficar linear e começa a ficar helicoidal, na sua forma secundária. Só que chega um momento em que ela cansa também de ficar na sua forma helicoidal, sua forma secundária, e aí ela começa a dobrar sobre ela mesma. Então, olha só, ela estava helicoidal e ela começa a dobrar sobre ela mesma. Então, eu tenho estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária. E aí, por exemplo, isso aqui é estrutura terciária, quando ela dobra sobre ela. Eu não consigo mudar a cor da minha caneta, eu acho. Deixa eu ver, eu consigo. Então, olha só. E a estrutura quaternária é quando começa a juntar várias outras proteínas aqui junto. Deixa eu ver outra cor. Ó, e a estrutura quaternária é quando eu tenho várias proteínas dobradas. Então, de novo, estrutura primária linear, secundária helicoidal, terciária ela começa a dobrar sobre ela mesma, e a quaternária é quando junta várias proteínas juntas. E aí a segunda afirmativa te diz, a estrutura primária de uma proteína é também conhecida como estrutura helicoidal. Não, a helicoidal é a secundária. Então, Chablau. Aí, ué, então aí. Ah, tá. Aí aqui, ó, Chablau, corta o número 2. Terceira afirmativa. A estrutura terciária de uma proteína, que lhe confere uma forma característica, depende da sequência de aminoácidos. Se um aminoácido for trocado por outro, obrigatoriamente a proteína mudará sua forma e sua função. Não. Vocês devem ter aprendido, ou vão aprender com a Amanda, que, por exemplo, tá, meu? Eu tenho aqui, ó, um aminoácido com essa e essa proteína com esses aminoácidos. Se eu trocar um aminoácido de lugar com o outro,
não necessariamente a minha proteína para de funcionar ou ela perde sua função. Tá? Vocês vão aprender uma coisa chamada de código genético, onde vários aminoácidos eles podem, por exemplo, codificar a mesma proteína. Então, não obrigatoriamente a proteína para de funcionar ou muda a sua forma. E é por isso que eu tenho letra A aqui. De boa? Tá. Vitamina a gente já fez. Vitamina a gente fez. Hum, a ordem dos fatores não altera o resultado. Exatamente, a ordem dos fatores não altera o resultado. Olha só. Essa questão a gente fez na aula passada, eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu não lembro. Acho que não. De água, vitamina, realmente não lembro. Mas vamos lá. Olha só. Aqui está falando sobre substâncias de bioquímica do nosso organismo. Primeira afirmativa. A água, componente mais abundante dos seres vivos, sim. Lembra que o teu corpo ele é composto de 75% a 85% de água. Além de outras funções, é o veículo de eliminação de excretas proveniente do metabolismo celular. O que ele está dizendo? Que além de possuir muita água no teu corpo, a gente também elimina ele no teu xixi. É verdade ou não? Sim. Então, a 1 está correta. Chablau, chablau. O colesterol, vocês já viram lipídios, né? Então, o colesterol, substância orgânica do tipo lipídica, pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides, tanto nos organismos procariotos como nos eucariotos. E agora? Sim, não, não sei. Falso. O que acontece aqui, meu? O colesterol, ele é um lipídio, tá? Ele é considerado como uma das funções dele produzir hormônios esteroides, como progesterona e testosterona, só que ele está somente nos organismos eucariotos. A gente não encontra esse cara nas bactérias, que são os procariontes aqui. Então, a 2 está errada. Chagal. Agora, nos animais, o ferro faz parte da composição da hemoglobina. Sim ou não? Essa primeira etapa, sim. Até a vírgula está certo. Componente importante no transporte dos gases respiratórios. Exatamente. Lembra que o teu sangue ele precisa de ferro para compor a hemoglobina, que é o cara que transporta oxigênio, que são os gases respiratórios. Aqui já mata a questão, né? Mas as enzimas... A Amanda chegou a falar de enzimas já para vocês? Tá. Mas vocês vão ver uma coisa, eu vou dar uma introdução no assunto aqui, tá? Vou me meter porque vocês vão ter aula sexta com ela, né? Então, olha só. Aí, quando chegar na outra semana, vocês já vão lembrar. As proteínas, além de elas ter função, por exemplo, de, de estrutura, tipo colágeno, função de defesa com os anticorpos, função de transporte com a hemoglobina, função, em geral, uma das funções das proteínas é agir como enzimas. O que é agir como enzima? É agir como um catalisador. Agir como um catalisador significa aumentar a velocidade de uma reação. O que é aumentar a velocidade de uma reação? Quero acelerar algum processo dentro do meu corpo, por exemplo. E as enzimas fazem isso. Elas aceleram o processo. Por exemplo, todas as palavras que vocês acharem em biologia que terminem com ase, ou seja, tiverem um sufixo ase, elas são enzimas ou proteínas que agem como enzimas que vão quebrar alguma coisa. Por exemplo, lactase. Outro exemplo, maltase. Outro exemplo, quitinase. Então, olha só. Todas as palavras que terminam em ase, elas vão quebrar alguma coisa. A lactase, ela quebra a lactose. A maltase quebra a maltose. A quitinase quebra quitina.
e por aí vai. Então, lembra, as enzimas são proteínas com função de acelerar a velocidade de uma reação. E aí, o que o cara diz aqui, ó? As enzimas são substâncias orgânicas, sim, do tipo glicídicas. Meu, quando eu falo em glicídio, é carboidrato, exatamente. Aqui está errado. Enzimas são proteínas, tá? Cuja função é catalisar, sim, que ocorre em todos os organismos, exceto os procariotos. Exatamente. É por isso que está errado. Então, letra D. Tranquilo? Massa. Essa aqui eu lembro que a gente fez. Aqui, ó. Dá uma revisada. De modo geral, os carboidratos têm papel energético. No entanto, um dos carboidratos mais abundantes na natureza tem um papel estrutural. Que carboidrato é esse? O carboidrato que tem função de estrutura ali é mais encontrado na natureza. A crustácea, não sei. Vamos lá, meu. Olha só. Tem um monossacarídeo, tem um disacarídeo e tu tem um polissacarídeo. Celulose, exatamente. O que eu tenho aqui? Lembra, monossacarídeo é a tua glicose, a tua galactose e a tua frutose. Esses são os três monossacarídeos: glicose, galactose e frutose. Onde eu encontro glicose? No mel. Lembra que o mel é o único carboidrato de origem animal. O resto dos carboidratos são todos de origem vegetal. Então, eu encontro glicose no mel, no sangue e no produto da fotossíntese. Galactose eu encontro nos leite, nos derivados do leite. E a frutose eu encontro nas frutas e nos doces. Quando eu falo em disacarídeo, eu estou pegando, olha só o nome, disacarídeo. Eu pego dois monossacarídeos e junto para formar um di. Eu tenho três disacarídeos: maltose, lactose e sacarose. Quero que preste bem atenção, que é onde o vestibular mais pede aqui, tá? A maltose, a lactose e a sacarose, os três têm glicose na composição. Glicose, glicose e glicose. Por que crustáceo? Porque um disacarídeo é a união de dois monos. Mono mais mono. Um mono já foi, a glicose. Mono, mono e mono. Só que qual é o outro monossacarídeo que vai unir aqui para formar o resto? Começa por aqui, ó. A lactose. A lactose tem uma glicose mais uma galactose, que é o que mais rima com lactose. Lactose e galactose. Lactose e galactose. São parecidos. A sacarose é uma glicose mais, te liga, meu, frutose é o único cara que tem R na composição. Frutose. Sacarose é o único que tem R também. Então, sacarose rima ou junta com frutose, que também tem R. Então, é glicose mais frutose formam a sacarose. Tá, crustácea, a maltose. A maltose é glicose mais glicose. Por isso que glicose demais faz mal para a saúde. Então, maltose, glicose mais glicose. Entenderam? Ou está muito distante de vocês? Bom. E polissacarídeo, né? Lembra dos polissacarídeos? Eu tenho alguns carboidratos aqui, né? Aqui, ó, eu tenho, por exemplo, vamos botar aqui, ó, celulose, e eu tenho a quitina. A celulose, meu, é um carboidrato de estrutura. É um carboidrato que forma a parede celular dos vegetais. Por isso que ela é mais encontrada na sua forma mais abundante na natureza.
Porque eu tenho muitas plantas, eu tenho muitas algas, eu tenho muitos vegetais. E a parede que forma esses vegetais é de celulose, que é um carboidrato de estrutura. Nos artrópodes, tipo aranha, crustáceo, piolho, carrapato, eu tenho uma coisa chamada de exoesqueleto. E esse exoesqueleto, ele é formado por quitina, que dá estrutura para os artrópodes. E eu tenho outros dois carboidratos, o amido e o glicogênio. Lembra que o amido ele tem função de reserva ou armazenamento de energia nas plantas, e o glicogênio tem uma reserva de armazenamento nos animais, vegetais e animais. Então, o que acontece? A planta, né? A planta, ela faz fotossíntese. E o principal produto da fotossíntese é a glicose, para produzir energia para a célula. Aí ela faz glicose, 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 e ela começa a produzir pela fotossíntese muita glicose. Glicose, mais glicose, mais glicose. E aí ela precisa estocar essa energia. Porque pensa, ela precisa de uma energia ali para as plantas. Aí fez fotossíntese e produziu glicose. Só que ela está produzindo glicose o dia inteiro quando ela faz fotossíntese. E uma hora ela tem que pegar essa glicose e estocar ela em algum local. E aí ela consegue transformar essa glicose num amido, que é um carboidrato de reserva. Então ela armazena esse amido numa estrutura chamada de amiloplasto. Amiloplasto é a estrutura onde a planta reserva o amido, que é um carboidrato de reserva. Então, ela tem glicose para gerar energia, ATP, para suas células, só que ela produz tanta glicose que ela tem que estocar ela em algum local. Só que daí ela pega essa glicose, transforma em amido e deixa guardadinho numa estrutura chamada de amiloplasto. Tranquilo, não? Alguma dúvida? Massa. Aqui, ó. Questão de carboidrato. De novo. Em busca da estética perfeita e de boa saúde, as academias tornaram-se pontos de encontro onde a comunicação é extensa, ampla e irrestrita. Nesses espaços, os carboidratos são utilizados como substrato energético celular durante cada exercício físico. Entre os carboidratos, destaca-se a glicose. Sobre o carboidrato em destaque, ou seja, sobre a glicose, afirma-se. Então, o que o cara está te falando? Que hoje muita gente vai para academia e tal, e antes de ir para academia, a gente tem que consumir carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, ele quebra rápido, ele te dá energia momentânea, justamente para tu ter força para ir malhar. O que eu sei sobre glicose? Olha só, eu nem li as alternativas ainda. Mas o que eu posso falar sobre glicose aqui? Primeiro, ele é um monossacarídeo. Então, glicose é um monossacarídeo. A função dele é gerar energia para as células, ou seja, ATP. Ele é encontrado no produto da fotossíntese, é encontrado no sangue e ele é encontrado também no mel. Aí eu consigo ver aqui, ó. Vamos lá. O carboidrato de destaque afirma-se. É produzido pelas plantas por meio de processo de fotossíntese. Sim. Né? Nos animais é armazenado sob a forma de glicogênio. Verdadeiro. Lembra que a planta, ó, uma planta, ela pega essa glicose e transforma em amido para armazenar. Em tímero, nos animais, a gente pega essa glicose, e aí armazena, transforma ela justamente em glicogênio, para armazenar ela no nosso músculo e no fígado. É um polissacarídeo utilizado pelos vegetais como reserva energética.
Não. Na verdade, primeiro, não é um polissacarídeo, não é utilizado pelos vegetais como reserva energética. Ela é um monossacarídeo como reserva energética animal. Polissacarídeo seria um amido nos vegetais. Então, essa está errada. É encontrado em alimentos como uva, mel e frutas de modo geral. Olha só, é a glicose. Mas, Gustavo, você não falou que o carboidrato eu encontro em frutas e no mel? Exatamente. Eu encontro carboidrato em fruta, no mel, na uva ali, né, de maneira geral. Mas a questão da glicose. A glicose eu encontro no mel, mas as frutas, de maneira geral, eu encontro quem? A frutose. Aí, por isso, está errado. Nos vegetais, é armazenado na forma de amido. Aí sim, né, meu? Que olha só, nas plantas e nos vegetais eu pego essa glicose e transformo em amido. Nos animais eu pego a glicose e transformo em glicogênio. De boa? Massa. Esse aqui a gente fez, que eu lembro, de membrana, fizemos. Essa aqui de parede celular, fizemos. Não. Essa de membrana a gente fez ou não? Senão estou confundido também. Sim. Tá. Olha só. Deixa eu só ver se tem alguma de carboidrato. Tá. Isso aqui é do simulado que eu fiz para vocês. Olha só. Já que vocês. Deixa eu só fazer essa. Deixa eu ver uma coisa. Já que vocês não quiseram fazer um simulado, vocês vão fazer uma coisa, tá? Ó, essas questões aqui, ó, desse material que vocês receberam, a partir dessa primeira questão, é a questão do simulado, aí vocês receberam tanto aqui no material, quanto o simulado aqui. Então, assim, façam o simulado em casa, aí de vocês, durante a semana, final de semana, para na semana seguinte a gente corrigir eles, por quê? É importante que, mesmo que vocês não tenham visto o conteúdo ainda, é importante que a gente trabalhe diversos conteúdos. Por quê? A gente vai comentando cada uma das questões, a gente vai fazendo uma revisão, vai cortando as alternativas e vai vendo por que que ela é falsa, por que que não é verdadeira. E assim é legal a gente ir estudando. Tá? Então, eu fiz aquele simulado ali de biologia com muito carinho. Todas elas são questões do Enem, tá? Mas eu fiz ela com carinho justamente para vocês conseguirem desenvolvendo essa coisa de conteúdos que a gente não viu. Ao longo do ano, eu pretendo fazer mais simulados e aí intercalar Enem URGS, ou o FSM, por exemplo, o PF, que são vestibulares aqui da volta. Tranquilo? Vamos só fazer essa daqui, ó. Eu sei que envolve citologia e vocês não viram, eu acho, ainda. É só a Amanda que dá aula para vocês? Ou o Éder também? Tá, só a Amanda. Amanda, beleza. A Amanda está dando bioquímica e ela vai entrar em citologia depois. Mas olha só, isso daqui, meu, é muito cara de vestibular. Por isso que eu coloquei a questão aqui no meio. Quando a gente trabalha citologia, ó, citologia, a gente está falando sobre o estudo da célula. E aí a gente vai ter, né, uma célula procarionte, que vocês vão ver depois, com calma, e uma célula eucarionte. Tá? Só que eu quero que tu pegue. O único exemplo de um ser procarionte são somente as bactérias. Falou em ser procarionte, está falando de bactéria. E a bactéria, ela tem uma parede celular. Pensa, a função de uma parede, por exemplo, da tua casa, é fazer com que, se está chovendo lá fora, não entre chuva para a tua casa. Se lá fora está muito quente, faz com que o teu ventilador ou o teu ar-condicionado deixe o ambiente mais geladinho. Então, a função de uma parede é delimitar, separar o meio externo e o meio interno de uma célula. E as bactérias, elas têm uma parede celular formada por peptídeo glicano. Que olha o nome, peptídeo vem de proteína e glicano vem de glicose, de carboidrato.
Então, a parede celular de uma bactéria ela é formada por carboidrato e proteína. E os eucariontes, né, os exemplos são plantas, algas, que não são plantas, né? Plantas, algas, protozoários, animais e fungos. Então, esses 5 representantes são exemplos de eucariontes. E eu quero que pegue que as plantas e os fungos, eles têm parede celular. As plantas têm uma parede celular formada por celulose e os fungos de quitina. Então, quais são os 3 representantes que têm parede celular? Bactérias, peptidoglicano, plantas de celulose e fungos de quitina. Como é que já apareceu em vestibular? Tipo isso daqui, ó. Em uma sala de aula, ou uma aula de biologia, Darwin analisa 3 imagens com envoltório celular. Na primeira imagem, a célula apresenta membrana plasmática e parede celular formada de quitina. Na segunda imagem, a célula tem apenas membrana plasmática, ou seja, não tem parede celular. E na terceira imagem, tem tanto membrana quanto paredes de celulose. De quem que ele está falando ali? Ele está falando de quê? Primeiro aqui, ó, fungo. O segundo de animal, porque não tem parede celular, a gente não tem parede. E o terceiro, que é a celulose, uma célula vegetal. Tranquilo? Tá. E uma questãozinha aqui que eu quero fazer, que é do simulado, mas a gente já viu, mas eu quero que a gente faça de novo. Uma parecida. De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna, se está falando em cegueira noturna, eu estou falando de qual vitamina? Vitamina A. Exatamente. Que já mata a questão. Não precisa nem ler o resto. Olha só, falou de cegueira noturna, falou de baixa luminosidade, cadê? Aqui, a dificuldade de enxergar com falta de luz. Falou em carotenoides, são aqueles alimentos ricos, né, em beta-caroteno, tipo cenoura, moranga. Eu estou falando do quê? Justamente de estruturas fotorreceptoras que são a vitamina A. Só para ver se tu estudou. A vitamina A pode aparecer com qual nome? Peguei vocês agora, né? Retinol. Exatamente, meu. E é bom que vocês lembrem disso. Retinol lembra de retina, vitamina A, eu consigo enxergar. De boa? Tá. Olha só, o resto ali são de ah, do simulado. Xablau, já era. D de boa, Xablau, por a questão, né? Meu, alguma dúvida? Por exemplo, Crustáceo, estava vendo alguma questão e não entendi alguma coisa. A Amanda falou alguma coisa, não entendi muito bem. Vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Por enquanto, não. Esse início de ano, ele costuma ser um pouco mais tranquilo, porque a gente está vendo pouco conteúdo, né? Ó, a de mão levantada. A gente está vendo pouco conteúdo, mas ao longo do tempo, as dúvidas de vocês vão aparecendo. E não sei se alguém estava levantando a mão, não. Senhor, Oi. o senhor poderia falar sobre pentose e exoses? Eu acho que é isso. Claro. Pentose. Deixa eu botar aqui uma página em branco. Se tiver página em branco, peraí. Vou botar aqui. Desculpa, palavrão. Cadê isso? Eu coloquei. Sim. Olha só. Eu vou escrever aqui mesmo, tá? Quando eu falo em carboidratos, eu tenho uma coisa chamada de monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo, tá? Dentro dos monossacarídeos, eu tenho a união, na verdade, de um açúcar só. Sácaro significa açúcar, então eu tenho um açúcar. E esse único açúcar, ele tem esse formato aqui, ó.
4, 5 e 1, 2, 4, 5, 6. O que acontece? Um monossacarídeo, no caso, a tua glicose, a tua frutose e a tua galactose, elas têm 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu chamo de um monossacarídeo chamado de hexose. Hexa, 26. Então eu tenho 6 carbonos nessa estrutura. Então, por exemplo, a glicose, a frutose e a galactose, eles são monossacarídeos que possuem 6 carbonos na sua estrutura. Agora, por exemplo, o teu DNA e o teu RNA, eles são exemplos de pentoses. O que é uma pentose? Penta tem 5 carbonos. Aí eu desenho aqui, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente bota um oxigênio, tá? Então eu tenho 5 carbonos. A principal diferença é isso. A hexose vão ter 6 carbonos, e aí os representantes é glicose, frutose e galactose. E uma pentose eu vou ter 5 carbonos, e aí eu vou ter o DNA e o RNA. Eu não sei se ficou claro, se era isso, não sei se eu respondi. Eu acho que era isso. É? Porque assim, Muito ó, obrigada. o que a gente costuma pedir é exatamente isso, tá? Tipo, em prova. O DNA é uma molécula, tipo, tem essa composição a hexose. Não, é uma pentose. Por quê? Ele tem carbono, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aí vocês vão ver mais adiante uma coisa chamada de ácidos nucleicos. Eu tenho o quê? Eu tenho aqui, ó, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada que nós vamos estudar. Esse cara aqui, chamado de nucleotídeo, é o cara que forma o DNA. E aí, tem o DNA, eu sei que ele tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí tem um fosfato e uma pentose depois que vocês vão estudando. Então, se falar em um desses 3 aqui, é hexose, 6 carbonos. Se falar em DNA e RNA, uma pentose com 5 carbonos. De boa? Tá. Por hoje é isso. De nada, qualquer coisa vocês me chamam. Semana que vem, tentem fazer esse simulado, que a gente vai pegar essas questões do simulado aqui, tá? E a gente vai ir com calma, resolvendo uma por uma e eliminando as alternativas por que está errado. De boa? Um beijo para vocês, um bom final de semana. Semaninha curtinha, né? Beijo, valeu, tchau, tchau.